Meu nome é Danilo. Esse aqui é o meu protótipo, cujo nome é Transmissão. Transmissão é um jogo competitivo, no qual nós somos companhias de energia elétrica encarregadas de fazer ligações entre usinas e cidades, utilizando diversas torres. Nós ganhamos pontos tanto fazendo as ligações, colocando as torres em ordem para fazer uma ligação, assim como também tendo as nossas torres sendo utilizadas. Além disso, vão se cumprir alguns objetivos, alguns que vão pontuar quando você faz uma ligação, outros são pontuados ao final do jogo, e vence quem fizer mais pontos. O primeiro passo é montar um setup da região a receber as ligações. Aqui eu tenho um pronto, com 3 usinas de 4 disponíveis, 4 cidades, e esses tiles aqui que são de água, você não pode colocar torres neles. Você pode customizar esse setup e serão disponibilizados vários possíveis. Para 2 jogadores, nós temos 2 cubos no contador de pontos e serão dados para cada jogador 20 cubos de sua cor. Para 3 jogadores, isso diminui para 15 e para 4 diminui para 12 cubos. Além disso, você sorteia uma das 4 cartas de ligação e você sorteia 2 faces uma face de cada carta de objetivo de final de jogo. As cartas de ligação, como veremos, darão pontos quando o jogador fizer uma ligação, e as cartas de final de jogo são objetivos que o jogador pode atingir ao final da partida para receber pontuações a mais. Por fim, sorteia-se um jogador, que será o jogador inicial, e as partidas ocorrem em turnos o seguinte. Jogar é muito simples. Sempre haverão 3 cartas de torres abertas. Você escolhe uma para jogar e você repõe essa torre contra a torre do deck. A torre que você pegar, você poderá colocá-la ao lado de uma usina, de uma cidade, ou caso já tenha uma torre em jogo, você pode colocar outra torre adjacente a essa torre, sempre na vertical ou horizontal. Por fim, digamos que eu coloquei a torre azul, a torre de nível 4, são 4 níveis possíveis de torres, e eu coloco um cubo da minha cor, caso do jogador verde, aqui na casa de desligado. Digamos que o jogador amarelo comprou essa torre, colocou aqui, o jogo desenrolou, o jogador verde, o jogador amarelo comprou a torre de nível 2, abriu-se mais uma, e o jogador verde comprou essa torre de nível 1 e jogou aqui. Colocar a torre de nível 1 aqui permite fazer uma ligação entre essa usina e essa cidade. A ligação tem 3 requisitos básicos. Você tem que utilizar a torre que você acabou de jogar, e você não pode usar 2 vezes a mesma torre. E é mais importante, as torres têm que estar numa ordem decrescente, ou igual, por exemplo, de 4 a 4 para 1, ou decrescente, 4, 2, 1. Você não poderia fazer ligação se estivesse numa ordem assim, 4, 1, 2, da usina para a cidade. Por fim, o jogador que pontuou recebe um ponto base, no caso o cubo seria o cubo amarelo aqui, recebe um ponto base, ele recebe a pontuação de acordo com a carta que tiver aqui. Por exemplo, essa carta, ela me dá um ponto de vitória se tivesse 2 torres adjacentes à torre que coloquei. Nesse caso, eu não receberia pontos. Se fosse essa carta em ativa, 1 ou 2 PV, se eu fizer uma ligação através de torres de 3 ou 4 tipos, já receberia ponto, porque eu teria 3 torres diferentes na ligação. Além disso, coloca-se um cubo na face que você conectou na cidade, que não pode sofrer mais conexões, e a pontuação é dada da seguinte forma. As torres nível 1 e nível 3, elas dão 1 ponto para o jogador que é seu dono, caso ele mesmo utilize sua torre,
e 1 ponto caso outro jogador utilize sua torre. Torres de nível 2 e 4 funcionam de maneira diferente. Se o jogador que utilizou for o dono da torre, ele não recebe pontos. Mas se outro jogador utilizar a sua torre, você recebe 2 pontos. Nesse caso, como o jogador amarelo fez a ligação, o jogador amarelo não recebe pontos nessa torre, e o jogador verde recebe 3 pontos. Logo, o placar fica assim. Ou seja, vai ter situações em que vale a pena fazer uma ligação, pode não valer a pena fazer uma ligação. Inclusive, você pode colocar uma torre e não fazer uma ligação. Agora imagine que o setup do jogo estava assim. Se o jogador amarelo colocar essa torre aqui, ele poderia fazer 2 ligações, mas ele tem que escolher uma. Inclusive, caso ele esqueça de fazer uma ligação no final do seu turno, outro jogador pode realizá-lo. E como eu falei, você pode optar por não fazer uma ligação. E assim o jogo desenrola. Além dessas peças básicas de torres, nós temos as subestações. A subestação é dada a você quando você faz um número mínimo de ligações no jogo. Para 2 jogadores, você tem que fazer 4 ligações, ou seja, tem 4 cubinhos em cidades. Para 3 jogadores, passa a ser 3 cubos, e para 4 jogadores, passa a ser 2 cubos. A subestação é uma peça interessante que você pode pegar uma vez ao jogo. Só cada jogador pode ter uma subestação em jogo. Em vez de comprar uma carta daqui, você compra uma subestação. Como ela funciona? Além da pontuação que ela te dá quando ou você ou algum jogador te dá a subestação, você pode utilizá-la para alterar a ordem. Imagine que o jogo estivesse assim, 1 para 2. A torre nível 4, caso colocada aqui, não permitiria fazer uma ligação. Mas caso o jogador, por exemplo, o jogador verde, coloque uma subestação aqui, ele poderá fazer uma ligação em qualquer uma das faces, porque você consegue resetar a ordem das torres. Consegue passar de uma torre nível 1 para uma torre nível 2, ou nível 3, ou nível 4. Qualquer nível é possível. E assim o jogo desenrola até o seu final. O que acontece quando um jogador tiver um ou nenhum cubo disponível ao início de sua rodada. Além disso, caso o jogador no início de sua rodada possua 2 cubos, ele pode escolher por passar a vez, descartando um cubo seu. Isso só pode ser realizado quando o jogador tiver 2 cubos. Uma coisa muito importante quando você faz uma ligação é que as torres que estão no caminho são ativadas. Elas passam do desligado para o ligado. Isso é muito importante, porque na pontuação final, torres desativadas te dão pontos negativos. Ao final do jogo, além da pontuação que já foi contabilizada, você recebe a pontuação das cartas de final de jogo. Por exemplo, essa carta me dá 3 pontos para jogadores com ligações em todas as cidades do jogo e mais 3 pontos com jogadores com ligações em todo tipo de faces diferentes. Essa carta aqui ela me dá pontos para a quantidade de torres que eu possuí em maior quantidade. Além dessas cartas, como eu falei anteriormente, você perde pontos caso possua torres desligadas ao final do jogo. Por exemplo, uma torre desligada nível 1 me faz perder 1 ponto. As torres nível 1 e nível 2 me fazem perder 1 ponto. As torres nível 3 e nível 4 desligadas me fazem perder 2 pontos. E subestações não te fazem perder pontos. E ao final, quem possuir mais pontos vence o jogo. É a companhia de energia que apresentou o melhor resultado em fazer as ligações no jogo Transmissão. É isso, espero que você tenha gostado. É um jogo curto que dura em torno de 30 minutos, uma partida. Bem dinâmico, mas simples de entender. Agradeço por assistir o vídeo até o final e até mais.